Olá pessoal, sejam bem-vindos ao MKCast, podcast da MK Solutions. Esse podcast que nasceu com o objetivo de contribuir de alguma forma com toda a nossa experiência, com todos os profissionais que a gente tem hoje dentro da nossa empresa, que podem trazer conhecimento, que podem trazer assuntos atuais de momentos da sociedade, do mundo, da tecnologia, que podem contribuir para o seu negócio e também para o desenvolvimento da sua carreira. Nesse podcast nós teremos diversos convidados e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante comum em todas as empresas, que são as pessoas. E todos nós sabemos que não existem nenhum CNPJ que tenha sucesso sem uma junção de inúmeros CPFs. E para falar desse assunto, a gente traz nada mais, nada menos do que a nossa diretora de RH da MK Solutions, a Adriana Cavicchioli, que vem trazer diversas experiências da sua carreira para contribuir aqui para esse nosso episódio. A Adriana é psicóloga formada, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, tem mais de 17 anos de experiência na área de RH, sendo os últimos anos totalmente voltados e focados em cultura. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente abre aqui esse episódio para te conhecer inicialmente, então a gente gostaria aí de te ouvir o que te fez escolher a área de pessoas, a área de RH, para formar toda a tua carreira. Bacana, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar alguns conhecimentos e falar sobre um tema tão importante que são pessoas. Afinal, não existe negócio sem pessoas, eu gostaria de começar com esse princípio básico e isso conecta muito inclusive com a minha escolha de profissão. Eu sou daquele perfil que eu olho assim, o que é mais importante, né? Quando eu vou olhar para analisar algum aspecto, eu quero entender o que é mais importante, o que gera ali maior impacto. E foi exatamente essa pergunta que eu me fiz quando eu fui escolher minha profissão, a minha formação acadêmica. Onde eu posso causar maior impacto? E aí eu escolhi a psicologia por tratar de pessoas e segui depois para a psicologia corporativa, olhando para o desenvolvimento, porque para mim o desenvolvimento das pessoas está conectado totalmente com o desenvolvimento do próprio negócio. Essas são duas coisas que não são separadas, né? Então esse foi o motivo aí da minha escolha profissional e a área que eu atuo até hoje. Perfeito. Adriana, tu já está há 17 anos atuando na área de RH, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, assim, como que tu começou, né? Tu começou como analista, como assistente, fala como que foi a tua trajetória até chegar a se tornar diretora da área de pessoas, né? Bacana. Eu comecei como estagiária em consultoria de recrutamento e seleção, há bastante tempo atrás. Eu fui encarreirando nesse cenário de consultoria, um cenário extremamente importante para quem quer aprender, ter uma visão um pouco mais ampla, né? Porque você acaba atendendo diversos clientes, conhecendo bastante de cultura de várias empresas diferentes, vários processos seletivos, vários escopos diferentes. Então eu consegui transitar por diversos mercados e no meio deste processo eu fui entendendo ali qual que era o caminho que eu mais me identificava dentro do RH em si. Então, ao longo da minha carreira, eu fui migrando para outras áreas, fui conhecendo outras frentes, saí de consultoria, passei para o outro lado da mesa, passei a trabalhar em empresa, né, no iFood. Dentro do iFood, eu migrei para outras áreas, treinamento e desenvolvimento, comecei a olhar com foco um pouco maior como business partners, então muito dentro do negócio, apoiando em todas as decisões relacionadas a pessoas. E agora na MK é um desafio extremamente importante, eu estou 2 anos e meio na empresa e meu papel dentro da MK é muito voltado para a transformação cultural, gestão de talentos, tudo que a gente fala de desenvolvimento humano organizacional faz parte do meu cotidiano, né? Então comecei ali recrutamento e seleção e fui expandindo até chegar agora no lugar que o foco está sendo bastante grande, principalmente em estrutura e mudança cultural. Perfeito. E a tua trajetória, ela aconteceu passando por todos, praticamente, next steps do processo, né? Como Exatamente. tu comentou, assim, tu iniciou como estagiária e foi formando a tua carreira ao longo dos anos e nesses 17 anos chegando a uma
uma função executiva, né? Uma função de diretora executiva da área de pessoas. E olhando, e talvez até pelas pessoas das quais tu passou ao longo da tua jornada, da tua trajetória, liderando também, o que tu acredita, assim, que houve de mudança, né, de um mercado há 10, 15 anos atrás para o mercado atual, né? Se tu pudesse avaliar esse apoio, né, nessa força que tu faz com a área de pessoas e também como business partner, o que tu percebe, assim, que teve de mudança de mercado e também do perfil das pessoas ao longo desses anos? Legal. Eu acredito que um ponto muito marcante para mim foi que a relação simbiótica entre uma empresa e um colaborador. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, as pessoas, elas são uma extensão das empresas. Por que eu falo que hoje em dia, sim, e antigamente talvez não? Hoje em dia, com as redes sociais, né, as empresas, elas estão cada vez mais sendo representadas pelos seus colaboradores, né? Eu acho que todo mundo já viu, por exemplo, algum momento que alguma empresa enfrentou alguma crise de repercussão social, alguma situação ali de crise por conta de um comportamento de um colaborador. E aí reforça o quanto isso é importante, né, todo esse aspecto. Porque antigamente o colaborador, a empresa, né, por exemplo, se tinha algum comportamento ali inadequado, não ganhava um aspecto amplo socialmente divulgado, né? As redes sociais não traziam isso. Hoje não. Hoje, se uma empresa, se o colaborador age de alguma forma contra os princípios, por exemplo, ambientais ou de diversidade, algum posicionamento ali fora do que a sociedade tem como princípios, essa empresa vai ser questionada pelo comportamento do seu colaborador. Então, eu acho que hoje em dia a relação é muito mais simbiótica. Hoje em dia eu vejo que a empresa e o colaborador é um casamento. E a empresa tem que ser extremamente responsável na hora de contratar essa pessoa, porque ela tem que ser realmente uma extensão do que ela acredita, do que ela valoriza. E o colaborador, quando vai ser contratado, vai escolher ali a empresa que ele vai trabalhar, ele também precisa sentir que essa empresa também é uma extensão dos seus princípios e valores. Por isso que a cultura se tornou hoje um tema muito mais importante do que lá atrás. Porque lá atrás era como se fosse uma relação de entrega, né? O colaborador está entregando ali, está fazendo o que ele tem que fazer, a empresa está pagando. Hoje em dia é uma relação muito além disso. As pessoas esperam mais das empresas, as empresas esperam mais das pessoas. E nessa relação simbiótica, ambos têm que crescer. Ambos têm que estar com o mesmo propósito, remando para o mesmo lado, e tem que ter uma conexão, tem que dar um match, né? Eu falo que é um match. Então, por isso, essa eu acho que é uma grande mudança que nós estamos enfrentando, mas eu acho que é muito positivo no aspecto de desenvolvimento humano. Perfeito. E tem também, né, Adriana, acho que um fato bem importante para comentar, que são as mudanças no próprio mercado, né? Hoje a gente tem, como tu mesma disse, novas gerações entrando no mercado, tem as próprias redes sociais, tudo isso influencia também no comportamento da sociedade como um todo. E uma avalanche de informações que a gente precisa lidar também, que o profissional precisa lidar ali no dia a dia. E no meio disso tudo, a gente acaba tendo um foco muito grande também sobre saúde mental. O que é a saúde mental no trabalho, né? Quando a gente precisa equilibrar inúmeros pratos e absorver informações tecnológicas o tempo todo, o que não acontecia no passado, né? No passado se falava muito sobre focar nos problemas que estão diante de si, né? Que estão na sua frente. E hoje, mais do que resolver o problema que está ali no seu negócio, tu precisa lidar com uma série de outras questões mercadológicas, tecnológicas, que impactam também na saúde dos profissionais, né, e na saúde dos colaboradores de maneira geral. O que tu acredita, assim, que são práticas importantes de saúde mental que a MK, enfim, já está adotando, ou que as empresas de maneira geral podem adotar para garantir ou para apoiar esse profissional na busca dessa saúde mental, que é tão importante, não só para o desenvolvimento do negócio, mas também para o desenvolvimento de cada um, né? Perfeito. Eu acredito muito que o mais importante quando a gente fala dessa, vamos continuar ali, né, falando da relação simbiótica. Essa relação simbiótica, ela precisa ter um propósito muito claro. As pessoas hoje, elas buscam propósito quando elas entram na empresa. Se essa pessoa,
por algum motivo, se frustrar no meio desse caminho ou identificar que o propósito da empresa está indo para um lugar que talvez ela não esteja se vendo, isso naturalmente vai gerar uma ansiedade e uma relação que ela começa a não ser mais saudável. Então, para mim, o foco está sempre exatamente de como que essa relação está sendo construída. E para o oposto também, porque se a pessoa está comprada com o propósito da empresa, se ela está remando para o mesmo lado, ela vai gerar resultado. Né? Então aqui a gente fala muito de motivação, porque a motivação ou ela vai gerar energia e vai levar a pessoa para o resultado, e obviamente a pessoa vai ter o resultado, ou a energia vai ser negativa e a pessoa tende, né, a entrando num estado talvez de maior vulnerabilidade psíquica. Quando hoje em dia é super importante, e esse é um dos aspectos que estão sendo muito valorizados quando a gente fala da imagem que a empresa transmite para o mercado, para a sociedade. A sociedade hoje, ela até boicota, de uma certa forma, empresas que não têm um posicionamento saudável, né? Esta é uma preocupação que as empresas têm que ter, porque hoje a sociedade cobra isso e os colaboradores, eles cada vez mais também precisam de suporte nesse sentido, porque existe também o momento que nós estamos socialmente, né? A gente fala muito do mundo VUCA, né? Que é extremamente previsível, volátil. Nós temos cada vez mais que enfrentar situações mais desafiadoras e muito rápido, tudo mudando muito rápido. Então, eu penso muito que dentro desta relação colaborador-companhia, né, empresa, a companhia tem que cuidar do colaborador. Tem que trazer, tem que dar um subsídio. E aí, no nosso caso, por exemplo, na MK, treinamentos falando de saúde psíquica, né, canal de ouvidoria, a gente precisa saber o que as pessoas estão sentindo e pensando. Muitas vezes elas não vão ter coragem de chegar e contar e falar para alguém, mas elas precisam se sentir acolhidas e ouvidas quando for necessário. Então a gente tem ferramenta hoje, por exemplo, de ouvidoria, a gente responde a todos os chamados, a gente dá espaço de escuta ativa. A gente trabalha demais com as nossas lideranças, para que as lideranças sejam mentores no sentido de direcionar a pessoa, né, de uma forma humana, mas também coloque a pessoa no lugar certo, né? A gente fala muito de pessoas certas no lugar certo. Então, acho que no aspecto de saúde psíquica é isso. Você tem que garantir que há esse alinhamento em propósito e em cultura, porque senão aí já nada mais adianta ser feito se não tem esse alinhamento. E manter a motivação dessa pessoa, o engajamento, a felicidade dela no trabalho, dando desafios, mostrando para ela um caminho, tendo mentoria, tendo uma liderança presente. Então, eu penso que se você vai para esse caminho do sucesso, tem menos risco da pessoa ter ali, né, uma necessidade, né, algum desvio ali no aspecto emocional que vai levar para um problema psíquico. Perfeito. Tu comentou sobre a importância desse profissional estar bem, justamente para que ele entregue uma boa performance, né? A gente sabe que nós, como empresários, de forma geral, a gente precisa entregar um resultado no final do dia, no final do mês, e nada acontece se as pessoas não estiverem ali 100% envolvidas, 100% dedicadas àquele projeto e tudo mais. E um dos principais indicadores indicadores de performance é, no final do dia, o resultado. Como que tu acredita, assim, que são, ou se tu já vem fazendo, ou se tu já fez em algum momento, né, que temos alguns exemplos, logicamente, dentro da MK, de implantação de gestão de performance, né? Em que momento aplicar isso no dia a dia e como fazer valer essa gestão de performance no dia a dia, inclusive para tomadas de decisões, né? Se tu pudesse trazer um case ou uma prática, uma boa prática que tu já aplica no teu dia a dia sobre isso. Perfeito. Vou voltar de novo para a cultura. Acho que cultura é inevitável, todas as respostas aqui elas vão conectar, porque para mim é o pano de fundo, é o pilar, é o mais importante da companhia. Quando a gente fala de gestão de performance, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma cultura de performance. Porque a empresa não consegue falar de performance, por exemplo, se é uma empresa que não tem meta. O que seria essa performance? Né? Como é que você traz clareza para o colaborador do que é esperado dele? Do que é esta performance? Então, primeiro a gente precisa colocar luz nisso. O que é exatamente esta performance? A performance para a MK pode ter um sentido, para outra empresa, outro sentido. Cada empresa tem que montar este racional. Então, primeiro de tudo, isso é cultural.
ter realmente uma cultura de foco em resultado, de performance, de olhar o que é isso e sermos muito claros nesse sentido. A partir daí, se as pessoas entenderam o que elas precisam, para onde a empresa está indo, aonde a empresa está, naturalmente vai se criando uma cultura de resultado e naturalmente vem a parte ferramental, porque eu respondo muitas pessoas me perguntam, às vezes, né, vem tirar algumas dúvidas, vem me questionar sobre alguns pontos relacionados a isso, e eu vejo que as pessoas se apegam muito a que sistema que eu uso, como que eu implanto a gestão de performance como se fosse uma coisa extremamente sistêmica e ferramental, e esquecem que antes da parte sistêmica e ferramental existe o conceito do que é essa performance na empresa. Porque se os colaboradores sabem e estão em direção ao propósito, eles querem entregar o resultado, os próprios colaboradores vão criar ferramental para análise de performance. Percebe que é até natural esse processo? Na MK nós fizemos um processo assim, revisitamos todas as questões de metas, de planos estratégicos e trouxemos a liderança para perto, para definirmos juntos o que é essa performance que a gente espera das áreas e criamos juntos ferramentais, sim, formas de a gente analisar isso, mas todos juntos. Então, não acho que gestão de performance é algo que é top-down e tem uma receita. Eu acho que é uma criação. A gestão da performance ela é uma criação, mas só que todos precisam, porque também não adianta você ter um sistema super bonito, algo maravilhoso com as performances, você olha os números, só que as pessoas não estão engajadas naquilo. Não adianta. Ele vai ser um número frio, só que você não está ali no dia a dia, né, conseguindo levar isso para a operação de fato, para a entrega de fato, né? Então, a gestão de performance, para mim, ela começa muito antes de um sistema. Um sistema, ele é o fim, ele é o meio e o fim, e não o começo, não o plano principal. Ele está embasado na cultura, né? Exatamente. Acho que esse é um grande ponto. Às vezes a gente foca muito no investimento, na grana que precisa para implantar um sistema de performance, quando na verdade ele está muito mais baseado em comportamentos, em valores que aquela empresa tem, né, que nós temos e podemos aplicar isso no dia a dia, do que propriamente um sistema. E o sistema ele vai acabar, na verdade, empacotando todo esse processo que já foi bem organizado, né? Porque se quiser colocar primeiro um sistema e depois pensar no processo, tende a dar muito errado o processo no final do dia, né? E tu comentou sobre a questão cultural, o quanto que a cultura ela é importante antes até de pensar num processo, né? Antes de pensar num processo, antes de pensar num sistema, ou até mesmo antes de pensar nas pessoas que tu vai trazer para o teu negócio, é que cultura que tu quer naquele ambiente. E a gente pode falar isso muito abertamente aqui, que é sobre uma mudança cultural que a gente também está sofrendo dentro da MK, né? Estamos passando, não digo sofrendo, porque na verdade estamos passando por um processo transitório de grandes mudanças aí nos últimos meses. E acredito que mais difícil ainda do que implantar uma nova cultura é talvez pavimentar um terreno que já existia uma cultura anterior, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente como que está sendo esse desafio para ti, né, Adriana? De ter que repensar numa cultura que já existia, como que está sendo esse processo de mudança, esse processo também de olhar para as pessoas no dia a dia, né, de olhar para os processos de maneira geral. Conta pra gente como que está sendo esse desafio aí, esse novo desafio na tua carreira. Legal. Quando eu penso em cultura, eu conecto muito com o autoconhecimento humano, né? Nós, no CPF, a gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que saber o que eu quero, né? Para onde eu vou, o que eu acredito, o que eu valorizo, quais são as minhas habilidades, a gente tem que se conhecer. A cultura, para mim, é a autoconsciência corporativa, né? É a empresa conseguir se definir. E isso é feito, normalmente ali, né, traz um aspecto muito forte de quem está na direção da empresa, em quem está na presidência da empresa, e uma construção também empresa como um todo. Então, o que essas pessoas esperam do MK, né? Então, acho que a cultura, primeiro de tudo, o primeiro passo, ela tem que ser construída com uma autoanálise muito profunda. Se faz sentido. Antes de colar na parede, escrever na parede os nossos aspectos culturais, a gente tem que ter certeza que isso está nos representando. É a mesma coisa se você for contar para alguém quem é você, né? As informações que você fala, você tem que ter certeza do que você está falando, certo? Então,
Eu acredito muito nisso. A gente tem falado muito em mudança cultural da MK porque a gente percebeu que tinha alguns princípios, alguns valores que estavam na nossa parede, mas a gente não enxergava no dia a dia. E cultura é isso, é o que acontece no dia a dia, é o que acontece no corredor, é o que está acontecendo quando a liderança não está perto. E a gente começou a perceber que realmente a gente tinha um desalinhamento. O que a gente fez? A gente entendeu, então, o que a gente valoriza realmente, quem somos nós, né? Então, a gente fez uma autoanálise bastante aprofundada, desenhamos isso, escrevemos, né, essa nova cultura e a gente convidou as pessoas a participarem disso. E, obviamente, que toda mudança cultural, ela em alguns momentos vão ter pessoas que vão entender que esse casamento vai dar certo, que vai dar match, e tem pessoas que não vai dar match, e tudo bem. Então, obviamente, algumas decisões administrativas precisam ser tomadas nesse caso, porque a gente precisa garantir que todos estão na mesma página, afinal, como eu estou falando desde o começo, né? As pessoas são extensão da empresa, elas vão representar a empresa, dentro e fora. Dentro culturalmente, ali com os pares, com as pessoas, fora até com uma exposição social. Então, eu acredito demais que para dar certo este processo, as pessoas realmente têm que comprar com isso. Não adianta a gente achar que a nossa cultura é perfeita, maravilhosa, e as pessoas não estarem acreditando nisso. Ou a gente ajusta, ou a gente troca as pessoas por pessoas que estejam, né, que tenham os princípios e valores alinhados. Então, acho que esse é uma grande sacada que está acontecendo na MK. A gente olha hoje para as pessoas que estão dentro, a gente vê pessoas extremamente motivadas, as pessoas querem fazer, as pessoas estão compradas com um propósito. As pesquisas de clima estão com notas altíssimas, porque as pessoas acreditam no que a gente está falando. Então, eu acho que este é o principal ponto da cultura. É o quanto as pessoas que criaram a cultura e quem está lá vivenciando no dia a dia, que faz parte, porque a cultura é de todos, acreditam nisso. Para mim, esse é o mais importante. Se não acontecer, né, desta forma, a cultura ela fica inviável. E não é só acreditar também. Eu vou agir conforme esses princípios. Eu falo que a forma que os times agem quando a liderança não está perto é o que realmente é a cultura. Porque se as pessoas estão transmitindo, agindo como em qualquer camada agiria, tomando decisões como em qualquer camada, qualquer camada essas decisões poderiam ser tomadas, essas pessoas estão replicando a nossa cultura de forma natural. Então, para mim, isso é natural. É nada mais do que as pessoas certas nos lugares certos, né? Exatamente. E liderar pelo exemplo também, né, Adriana? Acho que não existe cultura que se perpetue se a liderança não trouxer esse exemplo para a prática, para o dia a dia, porque liderança pelo exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. Exatamente. É a única forma de liderar, é que esse líder seja o principal promotor da cultura dentro da organização. Então, para todo mundo que quer ser líder, acho que isso é o principal mote, né, de direcionamento, que é entender a cultura da empresa, colocar isso na prática do seu dia a dia e fazer valer. Por isso que essa cultura ela precisa estar muito alinhada também com quem a gente é. Perfeito. De verdade, né? Exato. Porque tu comentou, se é algo que é intrínseco, eu vou ter esse comportamento naturalmente no meu dia a dia, não vai ser uma coisa forçada. Exatamente. Então, se eu acredito, por exemplo, que o foco no cliente é uma virtude, é um valor, eu vou ter isso como prática no dia a dia, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja olhando, vai ser no meu atendimento lá particular, sozinha, sem talvez um holofote, um parabéns, e eu vou entregar o meu melhor. E isso reverbera para todos os outros valores, né? Seja ele inovação, colaboração. Tu vai colaborar sempre que necessário com algum colega, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, isso acaba sendo uma junção de todos esses comportamentos para que no final do dia aquela empresa prospere. Então, lógico, não é tão trivial assim no dia a dia, porque existem uma série de camadas que precisam ser trabalhadas, mas eu acredito, e tu trouxe muito bem, que são as pessoas certas nesse barco, senão, de fato, o negócio não tem como funcionar, né? A cultura, ela é a base da organização e a gente percebe muito desse avanço na própria MK, assim, o quanto que nesses últimos meses o fator cultural
foi decisivo para muita coisa acontecer, né? As próprias inovações que estão sendo lançadas no próprio produto, no dia a dia, isso tem tudo a ver com a cultura. Então, é um trabalho aí excelente que está sendo feito pelo time de RH, um time que está bastante enxuto, mas que tem feito aí um trabalho bem importante, bem interessante nesse momento de mudança e de transformação que a gente está passando. Né? E até fazendo um gancho com esse aspecto de foco no cliente, olha a importância dessa questão, né, cultural. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que a gente perguntar, você lembra de um atendimento que você teve, que foi tão bom que você se apaixonou pela marca? Você começou a comprar, às vezes você nem conhecia a empresa, mas você foi tão bem atendido que você vai ter a tendência a comprar mais, né, mais vezes dessa empresa. Por isso que é a extensão. Porque a pessoa que fez esse atendimento, ela está sendo realmente a extensão de uma cultura que fala que o cliente está no foco. E olha como o resultado, ele acaba sendo consequência, né? Porque está gerando mais venda, isso vai gerar negócio. Ah, mas eu não sou da área de atendimento, não tenho relacionamento com o cliente, então eu não sou uma extensão da empresa. Porque eu, por exemplo, eu sou da área de RH, não tenho contato direto com o cliente, mas eu sou a Adriana da MK. Né? Então, todos nós somos. Sou, né, o fulano X da MK. É isso que é muito importante, né? Como essa cultura, esses valores, eles vão para fora. E o negócio, ele é totalmente impactado pela cultura. Por isso que tem que ser essência primária. Isso, não se cria uma cultura, vou criar uma cultura aqui, totalmente diferente, nada a ver, desconectado. Não, você não está criando uma cultura, você está confundindo a cabeça das pessoas. Né? Eu acho que isso é bacana para a gente contar para os novos empreendedores. Acho que é importantíssimo, um empreendedor que está começando, como que eu crio uma cultura, né? O que eu faço? Primeiro, quem que é nessa empresa? O que você espera? Quais são os princípios? Autoanálise total, autoconhecimento corporativo. Perfeito. Essa questão do autoconhecimento, ela é primordial, assim, totalmente. Até para te pensar, né? O que define o meu negócio e para a partir daí tu poder selecionar as pessoas que estejam alinhadas, mas que também vão se desenvolver junto contigo. Eu acho que isso é o legal, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa, de uma organização, eu acredito muito que as grandes obras sociais, elas são feitas por empresas. Com certeza. Porque a empresa abre oportunidades para pessoas como eu, como você, construírem a sua carreira. Exatamente. Eu comecei como jovem aprendiz, tu começou como estagiária. Então a gente foi galgando degraus dentro de uma organização, foi se desenvolvendo, foi buscando oportunidades e dessa forma a gente conseguiu mudar muitas vezes a nossa própria história, né? Então, quando uma empresa se propõe a fazer um trabalho, a trazer um produto para o mercado, não é só o produto em si, mas é o que aquela empresa pode gerar de oportunidades para mudar, inclusive, uma sociedade, né? Porque quando tu traz os teus valores para a mesa e tu distribui isso para 100, 200 pessoas de uma organização, tu está também desenvolvendo pessoas, moldando o caráter das pessoas, né? Por exemplo, lá na MK a gente tem jovens aprendizes, né? Sim. Pessoas bastante jovens que apostam a sua carreira na nossa empresa e lá elas se desenvolvem, a gente tem oportunidade inclusive de lapidar o caráter dessas pessoas para elas se tornarem cidadãos melhores também, né? Então, a gente está até com um programa de formação agora, né? De jovens talentos mulheres para a tecnologia, muito com foco nessa questão de trazer mais mulheres para a tecnologia, jovens que vão fazer um job rotation. Então a gente criou um programa realmente de desenvolvimento, de acompanhamento. Eu até faço um gancho com essa parte de desenvolvimento, porque a empresa precisa ser responsável na hora de contratar, porque ela vai contratar uma pessoa que vai ser a extensão dela. A pessoa é a empresa de fato. Sim. Né? E desenvolvê-la. Porque o resultado ele vem do propósito da motivação. E você motiva uma pessoa quando você desenvolve essa pessoa, né? Então, e eu vejo muitas empresas cometendo um erro muito comum, de tentar consertar as habilidades que a pessoa não tem. Então, a pessoa passa por uma avaliação de desempenho, mas a pessoa não está legal nisso. E a empresa fica focando em como eu conserto estes gaps, ao invés de olhar para as habilidades que a pessoa tem. Excelente. E isso foi muito importante na minha carreira. Ao longo da minha carreira, eu fui conhecendo aonde eu tinha mais habilidade e fui direcionando as áreas que eu ia trabalhar e as atividades que eu ia me envolver para atividades que eu pudesse usar as minhas habilidades fortes. E eu estudei, fiz cursos e me desenvolvi nas habilidades fortes.
Porque se você já é bom numa coisa e você começa a estudar, e aí por repetição, obviamente, a mente humana é por repetição, você já é bom. Você começa a repetir. Você vai do ponto médio pro ponto alto. Não tem como, é inevitável. Você vai ficar muito bom. Você vai encontrar excelência naquilo. E replicar, né, o conhecimento. Toda vez que você aprende, você replica e esse conhecimento se torna cada vez maior. Então, eu acredito muito que a empresa tem uma responsabilidade muito grande de ajudar o colaborador a identificar essas habilidades fortes e posicionar essa pessoa no lugar certo, porque a gente fala de pessoas certas, no lugar certo. Exato. Porque é no lugar certo que as pessoas vão usar as principais habilidades dela e aí elas vão do ponto médio, do ponto que elas já são boas, para a excelência. Ao invés de você pegar, por exemplo, uma pessoa, uma habilidade que a pessoa tem, ela não é boa nisso, vamos desenvolver, você tá pegando o ponto baixo da pessoa. Pra quê? Pra você desenvolver ela chegar no médio? Por que você não foca no médio pro excelente? Entende? Então, acho que o líder, ele é importantíssimo nesse papel. Ele é o mentor. Ele é quem vai direcionar, ele vai identificar, ajudar a pessoa a identificar nas habilidades mais fortes, a posicionar a pessoa em atividades que ela vai conseguir entregar mais devido às habilidades. Então, acho que olha como é importante o papel, né, da empresa nisso tudo. Excelente. É uma missão, né? Um propósito muito maior. Bonito, né? O propósito lindo. Exato. E tu tocou num ponto, e até para complementar o que tu disse, que, de novo, né? Pessoas certas. Sim. E logicamente que o líder, ele tem um papel fundamental de desenvolver as pessoas, de trabalhar nessas habilidades. Mas eu acredito muito que o líder, ele não vai motivar as pessoas, ele vai equipar as pessoas com novas ferramentas. Exatamente. Porque o motivo, cada um precisa ter o seu. Então, quando tu consegue encontrar isso, por exemplo, num processo seletivo, tu consegue identificar esses talentos, eu acredito que antes até de olhar para a própria experiência, é olhar para o perfil também daquelas pessoas que tu está entrevistando, né? Porque se tu contratar pessoas que têm um motivo muito claro de crescimento, de desenvolvimento, tu vai conseguir equipar elas com as ferramentas técnicas. Exatamente. Certo? Fala um pouquinho assim, como que é o que mais o RH valoriza nesses processos seletivos, né? Como chegar no perfil ideal, no profissional ideal, numa entrevista de emprego, por exemplo. Perfeito. O RH ele tem que ter como padrão, o recrutamento e seleção ele tem como padrão os aspectos culturais. Esse match, esse casamento. Vai dar certo essa relação? Acho que essa é a pergunta. E isso está muito baseado com cultura, o que a pessoa acredita e o que a empresa busca, né, em termos de valores. Então, para mim, isso é base do recrutamento e seleção. Parte técnica se desenvolve, parte comportamental, principalmente no que a gente está falando de princípios éticos, por exemplo, para mim é inegociável, não tem como. Então, eu acredito que esse aspecto técnico é importante, a gente faz, obviamente, né, seleção baseada nos aspectos técnicos, precisamos, mas mais importante para a gente é a questão da sintonia e do quanto a pessoa quer. A gente tem na MK hoje uma série de pessoas que a gente está desenvolvendo. Pessoas que não vieram com a experiência que a gente precisava, mas a gente está lá, está apoiando e está desenvolvendo. Apoiando em plano de desenvolvimento individual, que é extremamente importante, a pessoa identificar as habilidades fortes dela e treinar para que essas habilidades, aquilo que eu estava falando agora, né? Elas podem ir do bom para o excelente. Então, eu acredito que todo este processo, o recrutamento e seleção, ele tem que ter uma avaliação cultural extremamente importante. E muita transparência, porque é o momento que a relação está começando. Se a relação começa como um casamento, uma relação, né, amorosa, se começa errado, com falhas ali de comunicação, transparência, de desalinhamento de expectativas, está começando errado. Então, acho que isso é importante. Né? Olhar como é que está sendo o entendimento, essa sintonia entre as partes. Eu diria que essa é a chave principal para o recrutamento e seleção. Porque a pessoa que não sabe, né, que não tem ali a parte técnica desenvolvida, mas ela quer fazer, ela vai colocar isso no plano de desenvolvimento dela e ela vai desenvolver. Perfeito. Basicamente alinhar aquela pessoa culturalmente, Exatamente. Né? Entender o quanto que ela também é flexível para absorver os valores e técnicas Exatamente. que a empresa já possui e trabalhar isso no seu desenvolvimento. Exatamente. Né? A gente falou de como contratar. E quando que é a hora de demitir?
Desalinhamento cultural, para mim, é o ponto. Vamos pensar que é o seguinte, voltando para o aspecto da pessoa sendo a extensão da empresa. A gente comentou bastante fora, né, os riscos, né, dessa exposição e dessa extensão. Internamente, o risco é muito maior. Porque se você está falando que tem que ter, né, uma conexão entre o que a empresa acredita e o que a pessoa acredita, isso quer dizer que qualquer desalinhamento cultural, ela vai ter uma tendência a causar um efeito grande. É a velha história da maçã podre no cesto. Não adianta, uma pessoa que não está alinhada culturalmente, ela dificilmente vai ficar neste lugar. Ela vai criar uma subcultura. Principalmente quando a gente olha para as camadas operacionais, isso acontece com muita frequência. Que é, dentro da cultura de uma empresa, começa a se criar outras subculturas e normalmente o corpo diretivo demora muito para descobrir essas subculturas, porque elas são extremamente fechadas e causam um efeito devastador que a empresa demora para identificar. E o que seria essa subcultura? Essas pessoas estão criando ali, entre elas, princípios diferentes. Né? E aí é quando começa a acontecer motim, começa a acontecer algumas coisinhas, porque essas pessoas estão se unindo para criar algo novo. Né? Então, se a gente não demite uma pessoa que a gente começa a perceber que está desalinhada culturalmente, essa pessoa não vai ficar isolada e não, né, ela vai levar outras pessoas para isso. Então, é um efeito de multiplicação. Então, não se multiplica, né, qualquer falhas culturais. Para mim, esse é o mais importante. E mesmo se a pessoa entregar um bom resultado. Mas a pessoa entrega um mega resultado, mas ela está desalinhada culturalmente. Ela pode até entregar um resultado, mas as ações dela interna vão fazer com que o colega provavelmente não esteja entregando. Vai ter impacto. No final da conta, o impacto ele está lá em algum lugar. Só que às vezes em lugares onde a empresa também não está conseguindo identificar. E aí quando ela identifica, o impacto ainda é muito maior. Às vezes um impacto com o cliente, com times. E isso para mim é muito grave. Então este é para mim um momento que tem que desligar e tem que desligar imediatamente. Desalinhamento cultural. Desalinhamento cultural é, assim, é a base de tudo, né? Não tem como uma pessoa entregar performance e não entregar a cultura da empresa. E é lógico, algumas vagas e alguns cargos, enfim, técnicos talvez, que a empresa tenha, isso pode levar um tempo também, até substituir aquela pessoa ou algo nesse sentido, mas em algum momento a empresa precisa se preparar para esse processo acontecer, né? Acho que de forma geral, a cultura ela é mandatória quando a gente fala de contratar, quando a gente fala de demitir e quando a gente fala também para promover. Né? E olhando um pouco para os princípios que a gente comentou aqui, a gente tem a base cultural como primordial para as tomadas de decisões, com certeza. Sejam, né, todos esses itens que a gente comentou, mas ela também reforça a permanência dos melhores talentos na companhia, né, porque as pessoas que estão bem alinhadas são as pessoas que vão se desenvolver, que vão crescer, que vão galgar novos degraus dentro da empresa, né? Existe alguma boa prática que tu acredita, assim, que a gente já vem tomando, logicamente, dentro da MK ou também nas tuas próprias experiências, para a retenção desses melhores talentos ou das tops estrelas do ranking de performance? Perfeito. Eu acho que o segredo aí tá no desenvolvimento. Pessoas compradas, né, com a empresa, que estão remando junto com a empresa, elas precisam sentir também que elas estão indo para algum lugar. A empresa cresce, elas crescem, e aí crescer não é só promoção. Muitas vezes o desenvolvimento ele nem está atrelado com uma promoção de fato. Para mim, o desenvolvimento, isso é mais profundo, que é, por exemplo, a gente ter esse papel importante de ajudar as pessoas a se conhecerem. Então, eu acho que o talento, os principais talentos, nossas principais estrelas, e não só elas, mas principalmente com foco, obviamente, nelas, como é que a gente ajuda essas pessoas a se perceberem, né? O que elas ainda não descobriram que elas são boas? E isso eu acho muito legal que a gente faz na MK, que é dar possibilidades. A gente trabalha muito com job rotation, as pessoas saem de uma área, a gente tem várias pessoas que já migraram, a gente tem vários cases de sucesso nesse sentido. E isso é bacana, porque
às vezes a pessoa está numa área e ela está pensando, putz, qual que é o meu próximo passo, né? E eu acho que isso tem que ser uma reflexão que todo mundo tem que fazer e tem que montar o seu PDI. Mas às vezes a pessoa ainda não conseguiu identificar. E é legal quando a empresa abre essas portas e dá essas possibilidades. Então, retenção para mim é você conseguir ajudar a pessoa nesse autoconhecimento e no seu autodesenvolvimento, trazê-la para perto, né, participando das decisões. Eu não acredito que as decisões têm que ser todas tomadas pela diretoria e top-down, não é nem nosso modelo de trabalho. Então, a gente ouve as pessoas, né? A gente sabe o que é importante para elas. A gente está o tempo inteiro mapeando, através de pesquisas internas, opiniões. O que não está legal? Será que tem que olhar para alguma coisa? O que a gente pode fazer? Né? Pensando juntos. É uma construção. Então, a retenção, para mim, ela fala muito de desenvolvimento, de participação da pessoa, ver valor ali no que ela faz, de se sentir importante. Reconhecimento é extremamente fundamental. E o reconhecimento não é só você promover, só você dar mérito. Não, o reconhecimento é você saber elogiar. É você falar, né, dessa pessoa, contar o case dela nas agendas. Por exemplo, a gente faz isso nas reuniões mensais, a gente conta cases de sucesso. Mas não só esperar esses momentos, né? No dia a dia, você conseguir elogiar, conseguir reconhecer um bom trabalho, isso para mim é retenção. A gente consegue um número super baixo, né, de turnover, de absenteísmo, quando a gente está realmente olhando para as pessoas. Nessa relação simbiótica, no qual os dois estão crescendo juntos, apoiando, é mútuo. Perfeito. Excelente. Bom, a gente já está encaminhando aqui para os finalmente do nosso episódio. Eu quero agradecer muito, Adriana, pela participação. E se a gente pudesse deixar um conselho final aqui para todos que estamos assistindo, sejam os profissionais que querem crescer na sua carreira e também os empreendedores que estão montando o seu negócio ou já têm os seus próprios negócios e querem selecionar os melhores talentos, né? Se tu pudesse deixar aqui boas práticas de maneira geral, primeiro, né, para quem é profissional e deseja crescer. Perfeito. E depois para o empreendedor que quer selecionar as melhores pessoas para chegar lá no seu sonho e ter uma empresa bem-sucedida. Perfeito. Para você que está procurando uma vaga, pensando em qual empresa você vai trabalhar, primeiro de tudo, eu diria que pensa como se você estivesse começando um relacionamento amoroso mesmo. Você vai começar um relacionamento amoroso, o que você quer ter certeza? De que a pessoa é certa, né? Que a pessoa acredita, tem as mesmas crenças que vocês pensam igual, né? Porque isso vai ser um fator extremamente importante para essa relação dar certo ou não. Então, escolha muito bem. E isso, escolher muito bem entenda a cultura dessa empresa. Se puder, converse com as pessoas que trabalharam nessa empresa. Entenda se são os valores que você realmente acredita, na essência pura, né? Se é aquilo que você também vai poder entregar. Putz, a empresa tem um foco no cliente, eu nem gosto do cliente. Não é para mim. Não é para mim, entende? Então, eu diria isso, não escolham uma nova vaga de emprego só pensando no salário ou no cargo. Não, tem que ter essa conexão, porque senão é inevitável a desmotivação. Numa relação que não tem esse match, que não tem essa sintonia, ela vai ser fadada ao insucesso. Isso vai impactar nos seus resultados, na sua performance, ou possivelmente até depois uma demissão. Então, esse é o momento do começo do namoro ali, né, no processo seletivo. Então, entenda muito bem qual que é essa relação, como é que isso vai ser. E para a empresa, a mesma coisa, né, o mesmo princípio. Isso, tem que ter essa responsabilidade ali no que vai acontecer. Porque se a gente percebe, a gente fala muito na empresa que no processo seletivo, se tem alguma coisa ali, que soou estranho, algum posicionamento ali que a gente percebe que vai contra alguns dos nossos princípios, é um não certo, né? Porque isso já apareceu no começo da relação. Então, eu daria esse conselho, buscar sempre esse pensamento, né? Essa linha de raciocínio do que se espere de propósito compatível. Tem que ter compatibilidade, porque a compatibilidade vai gerar a motivação depois, vai gerar o sucesso depois. Excelente, perfeito. Adriana, obrigada pela participação. Excelentes insights aqui, tenho certeza que todo mundo que assistiu vai ter aí uma outra ideia e também novas ideias sobre os negócios, sobre a cultura de maneira geral. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. E até mais. Foi ótimo. Obrigada.